O Século News edição especial está começando para mostrar para você como foi a semana do Papa Francisco. Ele participou, por exemplo, da comemoração dos 50 anos de reaproximação das igrejas católica e anglicana. Você assistiu o filme A Procura da Felicidade? Nós vamos ver a história real que inspirou o filme. E tem ainda a réplica da Arca de Noé. E a gente começa o programa com uma boa notícia. O Papa Francisco nomeou 17 novos cardeais, entre eles o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha. Em 19 de novembro haverá 17 novos cardeais. 13 deles são elegíveis para votar em um eventual conclave. Esse foi o anúncio que o Papa Francisco fez durante o Ângelus de domingo, assim que o jubileu mariano terminou. La loro provenienza da 11 nazioni. Eles vêm de 11 países que expressam a universalidade da Igreja e anunciam o testemunho da boa nova da misericórdia de Deus para todos os cantos da terra. In ogni angolo della terra. Entre os futuros cardeais, há um que não é bispo, ele é padre. Esse é o reconhecimento especial que o Papa quer oferecer ao sacerdote albanês, Padre Ernesto. Ele passou 27 anos em um campo de concentração comunista e o seu testemunho mudou o Papa Francisco durante a viagem para o país em setembro de 2014. No Ângelus, o Papa lembrou também aqueles afetados pelo furacão Matthew, que devastou o Caribe nos últimos dias. Eu, infelizmente, aprendi sobre as graves consequências causadas pelo furacão, que nos últimos dias atingiu o Caribe, principalmente o Haiti. Ele deixou muitas vítimas e pessoas deslocadas, e, além disso, um extenso dano material. Oltre che ingenti danni materiali. Na sexta-feira, ele enviou um telegrama para expressar o seu apoio às famílias das vítimas e às centenas de milhares de pessoas que foram afetadas. O Papa Francisco, mais uma vez, chamou a atenção do mundo todo com suas escolhas dos novos cardeais. Nós destacamos alguns pontos para entender o impacto que essa decisão terá sobre a Igreja Católica. Com as escolhas para novos cardeais, o Papa também está delimitando o perfil do seu sucessor. Eles não só vão ser eleitores no próximo conclave, como podem ser escolhidos como o próximo Papa. O Papa quer que o colégio de cardeais seja o mais internacional possível. Os cardeais nomeados por ele durante o seu pontificado refletem suas intenções. O colégio é muito menos europeu e mais uniformemente distribuído entre as nações do mundo. Desde 2013, o número de cardeais eleitores da Europa e da América do Norte diminuiu. Cardeais eleitores na América Central mantiveram-se em números semelhantes. E eleitores da América do Sul, Ásia, África e Oceania aumentaram. A Itália continua a ser uma superpotência no colégio cardinalício. O país tem 25 eleitores e perdeu apenas um desde o início do pontificado do Papa Francisco. O segundo país com maior número de eleitores são os Estados Unidos, que tem 10, seguido da França e do Brasil, que tem 5 cada. México, Espanha, Polônia e Índia têm 4 eleitores cada. Se o conclave acontecesse hoje, 21 cardeais presentes são aqueles nomeados por João Paulo II, 56 por Bento XVI e 44 pelo Papa Francisco. Tecnicamente, o Papa não nomeia cardeais, ele os cria. Em outras palavras, ele decide livremente quem vai estar ali. Havia uma regra não escrita na Igreja Católica que dizia que arcebispos de cidades importantes tinham de ser cardeais. Uma regra que parece ter sido definitivamente quebrada. Dioceses importantes como Los Angeles, Monterrey e Veneza não são guiadas por cardeais. No entanto, o Papa Francisco nomeou cardeais de outras cidades menos importantes nesses países. Aparentemente, o Papa Francisco segue 3 critérios para nomear cardeais eleitores: pessoas de diálogo, capazes de se aproximarem dos fiéis, pessoas que têm ajudado ativamente aqueles que sofrem e pessoas que conduzem órgãos importantes dentro da Igreja, com uma capacidade comprovada para angariar amplo consenso. Ninguém suspeitava que o Papa estava prestes a nomear um novo conjunto de cardeais. Ele tomou a decisão por conta própria, mesmo sem avisar aqueles que estavam prestes a ser escolhidos. Graças a isso, não houve vazamentos e nenhuma outra pressão externa que pudesse contaminar essa decisão.
E o Papa presidiu a celebração das vésperas essa semana por ocasião do aniversário de 50 anos das relações mais próximas entre a Igreja Católica e Anglicana. O Papa e o arcebispo de Cantuária celebraram juntos as primeiras vésperas para comemorar os 50 anos do diálogo e engajamento entre as duas igrejas. Foi na Basílica dos Santos André e Gregório Alcélio, mesma igreja onde Santo Agostinho foi enviado para pregar na Inglaterra no século VI. O arcebispo Just Welby e o Papa Francisco assinaram juntos uma declaração comum, dando graças ao diálogo teológico que começou em 1966 com os dois líderes religiosos anteriores, apesar de sérios obstáculos. Os dois rezaram lado a lado no altar na Basílica enquanto cantavam as primeiras vésperas em seu traje religioso tradicional. Ambos refletiram sobre o Evangelho, falando sobre o papel do bom pastor e suas ovelhas. O amor do Cordeiro vitorioso sobre o pecado e a morte é a verdadeira mensagem inovadora, reunindo hoje os perdidos e aqueles que ainda não têm a alegria de conhecer o rosto compassivo e o abraço misericordioso do bom pastor. De lá vem a nossa compartilhada responsabilidade, a missão única de servir a Deus e a humanidade. Este serviço é responsabilidade para com a humanidade também foi expressa na homilia do arcebispo de Cantuária, enquanto falava sobre o pastor, que sempre vai em busca de sua ovelha perdida, especialmente as mais vulneráveis. Como a família de Deus, podemos sempre olhar por aqueles que vagueiam fora do mundo, como ovelhas sem pastor, onde os fracos, não nascidos, idosos, vítimas de tráfico, a morte, as pessoas com deficiência não são tratadas como seres humanos, mas como inconvenientes. E não só olhamos, mas ouvimos a voz do bom pastor chamado, e nós respondemos: aqui estamos, envia-nos. Send us. Papa Francisco pediu que os pastores, em todos os lugares, ajudem as pessoas que estão próximas e que se esforcem para seguir os exemplos dos missionários do passado que ajudaram a renovar a igreja. A missão dos pastores é ajudar o rebanho a eles confiado, que estar sempre alegre, em movimento para proclamar a alegria do Evangelho, não fechado em pequenos círculos, em microclimas, que nos levaria de volta aos dias de nuvens e de escuridão. Juntos, nós pedimos a Deus a graça de imitar o espírito e o exemplo dos grandes missionários. Os líderes religiosos terminaram com uma firme vontade de olhar para o futuro e confiar na misericórdia do pastor antes de cantar o Pai Nosso. Papa Francisco, em seguida, deu um báculo ao arcebispo, que retribuiu o favor presenteando o Papa com o seu colar de prata com uma cruz, que o Papa Francisco imediatamente o colocou. Os dois líderes religiosos encerraram abençoando os participantes em latim, antes de cumprimentar os membros da Comissão Internacional Anglicana Católica Romana, que lideram o processo entre a Igreja Católica Romana e a Comunhão Anglicana. Há alguns dias, o Papa visitou de surpresa a região de Amatrice, na Itália, que foi devastada por um terremoto. Você vai ver detalhes de como foi essa visita. O Papa visitou de surpresa várias cidades italianas devastadas pelo terremoto de 24 de agosto. Começou nesta escola, onde foi organizado um quarto pré-fabricado. Lá ele cumprimentou este homem que perdeu a esposa e 2 filhos na tragédia. Então, em seguida, foi para a Zona Vermelha, a mais afetada pelo terremoto, e agradeceu aos bombeiros por salvar vidas. É um mensagem importante para a gente, é uma mensagem anche per noi che stiamo lavorando, per gente che ha perso tutto. Então ele rezou em silêncio diante das toneladas de escombros. Depois foi para um lar de idosos que atende doentes crônicos e pessoas que precisam de ajuda especial. Muitos deles ficaram desabrigados após o terremoto. O Papa também visitou a Cumoli, uma das populações mais afetadas, e rezou diante das ruínas da igreja de São Francisco.
Ele ficou sem palavras ao ver tanta destruição. Alguns não puderam conter as lágrimas por esta visita, e o Papa disse que queria rezar com eles e que eles não estariam sozinhos. Mais tarde, ele parou o carro distante para ver de longe e ter uma ideia do que havia acontecido. Ele também visitou essa escola improvisada com tendas e terminou sua visita em San Pellegrino di Norcia, diante dessa igreja. E mais uma vez, em silêncio, abençoou as ruínas. Você vai ver a seguir que o Papa vai celebrar junto com os luteranos os 500 anos da Reforma Protestante.